E nisto sabemos que conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, e tem verdadeiramente aperfeiçoado. E nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira pergunta, eu pergunto para a igreja e espero a resposta. Como saber se conhecemos a Deus? O verso dá a resposta autoevidente. Como eu posso conhecer? Como eu posso saber se eu conheço a Deus? Como posso saber? Está no verso aí, no primeiro verso, o verso que nós lemos, verso 3. Se guardamos os seus mandamentos. Então, se nós fazemos pergunta para o texto, para termos a resposta desse próprio texto, como podemos saber se conhecemos a Deus? Então eu paro e pergunto, será que eu conheço a Deus? Será que você que está sentado aqui nesta noite conhece a Deus? E a questão é você responder para si mesmo, você guarda os mandamentos de Deus? E quais são? Aí vem a pergunta, será que eu guardo os mandamentos de Deus? E quais são esses mandamentos de Deus? A questão cai logo nisso, então nós vamos começar para poder entender quais são os mandamentos de Deus. Na verdade, mais específicos aqui, o mandamento de Jesus, porque nós falamos na pregação passada que Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também por de todo mundo. E aí Ele diz, né, e sabemos que se o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Então os seus mandamentos é referente aos mandamentos de Jesus, porque Ele é a pessoa aqui em evidência que está sendo dito. Mas nós sabemos que Jesus disse o quê? Eu e o Pai somos um. Então os mandamentos de Deus são os mandamentos de Jesus. E aí que a gente vai tentar entender isso. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo de número 20. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não vamos fazer a leitura, mas eu vou citando os versos, você passa o olho rapidamente, à medida que eu vou pregando, a gente vai. Quais são os mandamentos de Deus? Sim, a lei de Moisés. Essa é o mandamento de Deus, que Deus deu ao seu povo no Monte Sinai, a qual Ele disse com grande voz de trombeta, e o povo temeu e tremeu diante da sua palavra, quando Ele disse, né, não terás outros deuses diante de mim, ou melhor, começando, eu sou o Senhor que te tirei da casa da servidão. Não é isso que começa aí? Eu sou o Senhor. Esse é o primeiro mandamento. O primeiro mandamento é que Deus é Senhor. Pastor, eu pensei que o primeiro mandamento era amar a Deus. A relação é clara no verso. O judeu ele não diz assim, eu vou para a igreja cultuar. O judeu diz assim, eu vou para a igreja servir. O esposo que ama a sua esposa, é só ver como ele a serve. Porque quem ama, serve. Quem ama se entrega. A Bíblia fala que cada esposo deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. O que Cristo faz com a igreja? Ele serve, alimenta e sustenta, porque ninguém nunca odiou a sua própria carne, e nós somos corpo de Cristo, igreja de Deus unida com o Senhor, e cada esposo faz a mesma coisa. Quando ele ama, não é só de palavra, ele serve, ele se entrega, ele trabalha, ele acorda cedo, ele supre o seu lar, ele ora, ele jejua pela sua esposa. Então, amor é o que? Serviço. E olha o que Deus está dizendo, eu te tirei da casa da servidão, para você pensar uma coisa, isso aqui eu fico já triste com isso já. Eu te tirei de um juiz opressor, eu te tirei de um senhor opressor, eu te tirei de um lugar que você pegava barro no sol quente, jogava barro e palha e ficava pisando, alimentação ruim, corrente nos seus pés, chicotada, você sofria todo tipo de maltrato, ou não era assim no mundo? Cachaça, livramento, tiro em cima, cocaína, mulheres e um monte de coisa a mais, escravidão, para muitos, para outros, outro tipo de depressão, tristeza, angústia, vários tipos de servidão, servíamos ao diabo, mas o nosso Senhor, Ele não é opressor, porque os seus mandamentos não são pesados, Ele nos livra para nós servirmos a Ele com amor, com dedicação e com gratidão. Então o primeiro mandamento está aqui, amar o Senhor. Eu não queria explanar muito agora, porque nós vamos mostrar Jesus fazendo isso. Eu quero mostrar para vocês quais são os mandamentos de Deus. Isso aqui é o resumo de tudo, a súmula de ser cristão está aqui nesta mensagem toda. Não tinha como eu falei, eu tenho que ser mais breve porque eu tenho que explanar os outros versículos, mas a essência da mensagem hoje está em o que é os mandamentos de Deus. Quais são esses mandamentos? Esse é o primeiro, amar a Deus. O segundo mandamento,
dentro do decálogo, dos 10 mandamentos. O segundo, não ter outro Deus. É o segundo aí, não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento é esse, está no verso 3 até o verso de número 6. Se você passar o olho rápido na Bíblia, daí do 3 até o 6, esse é o segundo mandamento. O primeiro mandamento é o verso 1 e 2. O segundo mandamento vai do verso 3 até o verso 6. Não terás outros deuses diante de mim. Então Deus está falando, não vai se curvar a Ele, não vai prestar culto a Ele, não vai fazer uma imagem de prata, uma imagem de ouro, uma imagem de fundição, uma imagem de barro, não vai se dobrar a ela. Deus está dizendo isso aos egípcios. E depois a gente vai olhar Cristo fazendo a aplicação, além da letra aqui propriamente dito. Então vamos caminhar só na letra rapidamente. O terceiro mandamento da lei de Moisés do Decálogo: santificarás o nome de Deus. Santificarás o nome de Deus. Em outras palavras, você não vai usar o nome de Deus em vão. Então, santificar esse nome de Deus que é sagrado. O quarto mandamento: santificarás um dia para o Senhor. O Senhor criou o mundo em 6 dias e no 7º dia Ele descansou. Deus não precisa descansar, a palavra ali é cessou a sua obra. Deus santificou aquele dia para o homem pudesse adorar. Que dia que Deus criou o homem? No 6º dia. Então o homem fica de pé no 6º dia para já adorar no dia que vai entrar. No 7º dia, para o homem começar o quê? Adorar. Então Deus prepara um dia para que o homem pudesse parar tudo e adorar seu Senhor. E essa é a primeira tábua que Deus deu a Moisés. Deus deu quantas tábuas a Moisés? 2 tábuas. Deus escreveu com o seu próprio dedo esses 4 primeiros mandamentos em uma tábua. Agora Deus vai começar a escrever a segunda tábua. O 5º mandamento é qual? Honra o teu pai e a tua mãe. O primeiro mandamento, como promessa, Paulo vai dizer. Então está lá, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a face da terra. Deus diz isso. Agora o 6º mandamento, esse está no verso 12, honra o teu pai e a tua mãe. O santifica o nome de Deus está do verso 8 até o verso 11. E o verso honrar o pai está no verso 12. Agora vai um verso atrás do outro. Não matarás, verso 13. É o 6º mandamento. O 7º, não adulterarás, verso 14. O 8, não furtarás, verso 15. O 9, não dirás falso testemunho. Em outras palavras, não vai mentir, né? E o verso 10, não invejarás nada do teu próximo. Nada, não invejarás do teu próximo. Nada, casa, mulher, carro, nada que ele tiver você pode invejar. Essa é a lei de Moisés. Essa é a lei que Deus deu. E agora, quando nós ouvimos muitas das vezes, quem já leu o Novo Testamento e percebeu a súmula da lei, a lei se resume em quê? É o resumo das 2 tábuas que Deus deu. Toda a lei se resume em quê? A saber, amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então a lei se resume em cumprir a primeira tábua, amando a Deus, e em cumprir a segunda tábua, amando o seu próximo. Isso tudo é a lei. Certo doutor da lei chegou até Jesus para perguntar, e Jesus falou o quê? O que é? Você vai amar o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, e o outro é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então disso depende o que é? A lei e os profetas. Em outras palavras, toda a profecia dos profetas, de todos eles que passaram, e toda a lei de Moisés está baseada em quê? Está baseada no amor, está baseada em cumprir isso, tudo que está escrito, porque Deus é um Deus de amor, e Ele quer o quê? Que a presença dele se manifeste em nós, para que nós possamos aprender a amar tal como Ele tem nos mandado. Todo o propósito de Deus na lei é nos ensinar a amar. O propósito está aí, nos ensinar a amar. Alguém poderia dizer o seguinte: os mandamentos de Moisés são um, os mandamentos de Cristo são outro. Essa é a pior tolice que existe, tá? Nós precisamos aprender a diferenciar leis cerimoniais para uma era, para um tempo, de uma lei eterna que Deus deu no Sinai. Uma lei imutável. Existia uma lei cerimonial. Por exemplo, não coma porco, não coma determinado tipo de animais. Era uma lei para uma como se dá o nome, pessoa que está de regime, sabe? Uma dieta, para uma dieta específica do povo que no deserto. Então o povo estava no deserto. Tinha geladeira? E como ia comer porco? Então tinha toda uma lei. Deus separou todo, ia comer qualquer outro tipo de coisa. Deus separou uma lei. E agora, lei do anátema. Qual é a lei do anátema?
algumas nações matavam seus próprios filhos e tinham relações homoafetivas e, enfim, adoravam outros ídolos, queimando crianças no fogo, fazendo tudo. Deus não dá para falar essa palavra. Deus amaldiçoou aquela nação. E aí, o que era essa lei? Os israelitas entravam e matavam todo mundo e tacavam fogo em tudo. Isso é uma lei temporária para o Antigo Testamento. Essas leis referentes a Moisés cessaram, mas a lei moral que está no Decálogo, ela é uma lei eterna. Essa lei não cessou, tanto que Cristo vai pegar os 10 mandamentos e vai começar a explicar todo ele no novo mandamento. Então, quem faz a desconexão entre a lei de Moisés, ou seja, propriamente a lei moral, que é a súmula da lei, os 10 mandamentos, e a verdade do Evangelho, são os escribas e fariseus. São aqueles que interpretam a lei de forma errada. Quem interpreta a lei de forma errada faz essa desconexão, faz esse desentoar. Parece que Moisés diz uma coisa e parece que o Novo Testamento diz outra, mas não é isso. Cristo vem cumprir o que ele diz. Ele começa o sermão da montanha assim: eu não vim abrogar a lei dos profetas, eu vim para cumprir. O que ensinar, isso será maior no reino dos céus. O que ensinar a lei. Então como que pode ser o contrário? As pessoas dizendo: Cristo veio, quebrou, Cristo veio, anulou os preceitos ritualísticos com uma nação, com um reino. Mas a lei moral que vem que estava no Monte Sinai de Deus, essa lei é eterna, é até a consumação dos séculos, é até no céu, é a lei do amor, é o mandamento de Deus. Conseguimos entender então quando João pergunta: se dissermos que o conhecemos, devemos fazer o quê? Guardar os seus mandamentos, os 10 mandamentos. Guardar isso que está aqui. E aí, como eu sei a interpretação disso? Agora eu peço que você abra lá em Mateus capítulo 5. A gente vai ficar em Mateus 5, melhor, Mateus capítulo 6. A gente vai ficar andando entre 5, 6 e 7. Jesus não explica na ordem, mas eu coloquei em ordem para a gente poder ir olhando os versos e ir falando. Eu vou lendo, vou dizendo. Olha o que diz. O primeiro mandamento nós já falamos um pouco. Eu acabei explanando alguma coisa. Nós vamos pegar Jesus, o próprio Jesus, interpretando os 10 mandamentos. Para que nós entendamos, para que você no final pense assim: a lei de Deus é essa lei está em mim, eu vivo ela, sim ou não? Se vivo, eu posso dizer: eu conheço. Se eu não vivo, eu sou o quê? Mentiroso. É o que João está dizendo. Então a gente precisa conhecer qual é a lei de Deus. Então a primeira lei, o primeiro mandamento, nós vamos amar a Deus. Jesus enfatiza isso em todo o seu ministério, em toda a sua pregação, em toda a sua vida. Jesus enfatiza o amor a Deus. Jesus acordava antes do sol nascer e procurava um lugar secreto para orar. Jesus procurava um lugar secreto para ter comunhão com Deus, porque Ele o amava. Jesus tinha prazer em estar na presença de Deus. Ponto número 1, crente que tem prazer em Deus, crente que ama a Deus, tem prazer em orar e estar na casa de Deus e buscar o Senhor. Crente que ama o Senhor faz isso. A vida de Jesus revela o amor dele por Deus em adoração, em graça, em vida de conduta, em serviço, como nós acabamos de dizer um pouco atrás. Então, primeiro, qual é o mandamento de Deus? Amar a Deus. A pior coisa, eu gosto de Leonardo Rabino dizendo, a pior coisa na vida do ser humano, o pior pecado é ele sentar no sofá, esticar o pé sobre a escrivaninha da mesa, ligar a televisão e falar assim: eu posso resolver a minha vida sem Deus. O pior pecado é ele rejeitar a Deus, ele não adorar a Deus. O pior pecado é já esse, o pecado da impiedade, do homem não buscar a Deus, do homem não amar a Deus, com toda a graça que Ele deu. Então esse é o primeiro mandamento. Eu preciso olhar para a minha vida e preciso ver se eu guardo este mandamento. Eu preciso ver se eu amo a Deus, correspondendo. Claro que nós sempre vamos falhar, mas se eu estou correspondendo a este amor e caminhando em crescer, João fala num crescimento de amor. Você não pode amar a Deus hoje menos do que você amava ontem. Talvez o seu amor por Deus não seja perfeito hoje, talvez não será até a volta de Jesus, mas o seu amor por Deus deve ser melhor hoje do que foi há um mês atrás. O teu amor deve ser melhor por Deus daqui a um mês. Você deve estar crescendo na palavra, em amor e em serviço na presença de Deus. Você deve crescer em Deus. João propõe isso para que você possa dizer: eu o conheço. Se nós não fizermos isso, nós vamos dizer: eu conheço. E Deus vai dizer: mentiroso, porque não guardamos os seus mandamentos. O segundo mandamento, agora você pode abrir em 6, você está, 24. Mateus 6, 24, é a idolatria. Jesus diz: ninguém pode servir, Mateus 6, 24,
25. Ninguém pode servir dois senhores, porque há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, ou a mamon. Por isso vos digo, não andeis ansiosos. E ele continua, por coisa alguma. É tão interessante que Jesus já fala assim: vocês servem outro Senhor. Quando Jesus diz aqui ninguém pode servir a dois senhores, não quer dizer que você não tem como servir a dois senhores. Tem como você servir a 10 senhores. Jesus está dizendo, ninguém pode entronizar um Senhor como lhe é devido, como Deus merece ser entronizado, absolutamente, se servir a outros. Você pode servir a 10, você pode servir a televisão, você pode servir ao Facebook, você pode servir ao WhatsApp, você pode servir a qualquer coisa. O seu serviço pode se tornar um ídolo, o seu amado pode se tornar um ídolo, você pode servir a várias coisas, vários senhores, mas Jesus não será Senhor da sua vida. E por isso que ele está dizendo, não ande ansioso, porque a nossa tendência é servir o quê? Ao dinheiro. A nossa tendência é estar ansioso e servir, e um trabalho excessivo e exaustivo, e deixar aquilo que é devido a Deus. Jesus diz, não esteja ansioso, para que você ame o único Senhor. E nós sofremos o perigo do capitalismo. Estamos inseridos numa sociedade pós-moderna, dentro de um mundo moderno e capitalista, aonde existe, eu sempre digo isso, uma alavanca que gira. E essa alavanca diz que você tem que ter roupa de marca. E essa engrenagem mecânica do mundo diz que você tem que ter. E ainda isso veio tanto do mundo para dentro da igreja, que os cristãos já dizem que o crente ele não tem os melhores, é que a bênção de Deus não está nele. E eu sempre digo isso, então Paulo foi o pior cristão que existiu. Porque eu sei que ele não tinha as melhores roupas do ano, porque o que ele tinha ele dava para os outros. Gastava e deixava de gastar pela obra de Deus. Então isso já impregnou tanto que entrou para dentro da casa de Deus. Um capitalismo que nós temos que ter. Você precisa ter aquilo, você precisa comprar aquilo que você não precisa, com o dinheiro que você não tem, para ficar endividado no cartão que você vai ter um monte de juros, e aí embola tudo, e o cristão está ansioso, sequer consegue orar, porque dobra o joelho e lembra da conta. Dobra o joelho e lembra da conta. E os juros estão subindo, eu tenho que trabalhar. E Deus? Guardamos os seus mandamentos? Ou amamos mais o Senhor, entronizamos a Deus como o Senhor? Vamos passar para o próximo tópico. Sabemos, se o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. Deus diz, buscar primeiro o meu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ele está mentindo ou está dizendo a verdade? Busca o reino, nós somos tão incrédulos. Deus diz, busca primeiro o meu reino e depois as demais coisas. E nós estamos tão ansiosos, querendo fazer com o nosso braço, com a nossa carne, da nossa maneira. E Deus está dizendo, busque primeiro o meu reino. Busque primeiro a minha justiça. Esse é o mandamento de Deus. Mandamento 3, santificar o nome de Deus. Eu lembro daquela passagem, eu vou dizer ela em outro mandamento que Jesus diz, não jureis pelo céu. Santificar o nome de Deus é não colocar o nome de Deus em coisas que não é digna do nome de Deus. Por exemplo, quando Jesus está dizendo não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem pela Jerusalém, Jesus está dizendo, também poderia dizer não jure pelo nome de Deus, o que fazia-se muito. Então às vezes eu juro por Deus, eu juro por Deus, ou então o nome de Deus anexo a alguma imoralidade, a uma piada imoral, a uma brincadeira sem graça, sem santificar o nome de Deus. Ou então, quando nós fazemos isso, o nome de Deus ele é vilipendiado, o nome de Deus que é santo, ele deixa de ser honrado e amado. E por isso que Jesus faz a célebre oração, santificado seja o teu nome. O nome de Deus deve ser santificado nos nossos lábios. Nós devemos falar o nome de Deus com propriedade, com temor e com amor, pregando a palavra de Deus em todo tempo, santificando o nome de Deus na nossa maneira de falar, como a Bíblia diz que não sai da nossa boca e uma palavra torpe. Sabe o fato de você, se você fala um palavrão agora e daqui a pouco você fala o nome de Deus, você já profanou o nome de Deus. Porque de uma mesma fonte não jorra maldição e bênção, o nome de Deus é bênção. Os judeus, quando eles escreviam a Torá, quando eles chegavam no nome de Deus, Yod, Re, Vav, Re, o tetagrama sagrado, eles paravam, saíam, trocavam de roupa, se banhavam, voltavam para continuar escrevendo.
E tem muitas vezes o nome de Deus, mais de 3.000 vezes, ou 7.000 vezes, já me esqueci, tem muitas mil vezes o nome de Deus. Olha a sacralidade. Eles até pararam de falar o nome real de Deus. E por isso nós não sabemos porque o nome de Deus, para eles, excelso, santo, elevado. Então é um mandamento de Deus e às vezes nos passa desapercebido que nós falamos à torta e à direita. Acontece alguma coisa, falamos Jesus, falamos Deus e não santificamos o nome de Deus. Se dissemos que conhecemos, devemos guardar o seu mandamento. Quem quiser pode ligar o ventilador, está um pouco calor. Santificar um dia para Deus. É interessante, Jesus tem uma passagem muito interessante. Jesus está pregando num dia de sábado. E esse é um dos mandamentos mais polêmicos do século XXI. Jesus está pregando num dia de sábado. E o seu discípulo trabalhando o dia inteiro, andando em todos os lugares, sem comer, famintos. Chega Pedro, chega Tiago, chega João, e vê algumas espigas de milho grandes, saborosas, e eles estão famintos. Eles começam a pegar aquelas espigas e a comer desesperadamente, estavam com fome, estavam trabalhando na roça. Aí chega, a pior coisa é religioso. Religioso, ele segue a lei, mas não entende o espírito da lei. E é isso que Jesus veio para poder mostrar. E aí ele chega assim, olha, os seus discípulos estão quebrando o sábado. Eles estão comendo espiga no dia de sábado. Aí Jesus assim, não leste vós o que fez Davi quando fugia de Saul e com seus meninos? Ele entrou dentro do santuário e tomou o pão da propiciação, pão destinado ao sacerdote santificado, e comeu. E Jesus falou, mas até o sacerdote que quebra o sábado, porque no sábado o templo não fechava, os sacerdotes estão fazendo o quê? Oficiando. Então Jesus está dizendo o quê? Esses são os meus sacerdotes, eles estão trabalhando, eles estão pagando preço na obra, e eles podem comer quando eles quiserem, porque eles não estão quebrando o sábado. Se vocês aprendessem o que significa misericórdia, eu quero e não sacrifício, vocês entenderiam a lei. Tem aquele crente legalista, aquele crente que não entende o que é exercer misericórdia, e algumas pessoas até levam para outro extremo, quando Jesus diz ser o Senhor do sábado, e fala, Deus quebrou o sábado e já não precisa mais se guardar um dia para Deus. Esse mandamento de Deus continua sendo eterno. Só que quando Cristo ressuscita, esse mandamento automaticamente vai passar para o dia de domingo, sendo o primeiro dia. E o cristão tem que santificar um dia para o Senhor. Ele tem que guardar um dia para o Senhor. O nosso capitalismo faz a gente trabalhar direto. Tem um dia que você tem que parar, não trabalhe, para. E agora vá servir ao Senhor, vá adorar o Senhor, vá buscar o Senhor, santificar um dia para Ele, buscar o Senhor. Deus estabelece isso e nós devemos buscar o Senhor. O quinto mandamento, honra o seu pai e sua mãe. Esse mandamento aqui é muito interessante. O que os judeus faziam? Os judeus faziam uma abominação nisso daqui. A palavra honrar pai e mãe, no original, é literalmente sustentar. Não havia INSS, não havia aposentadoria. O pai, ao fim da sua vida, ficava velho e o filho deveria sustentá-lo, honrando. Claro que envolve todas as honras, do início até o fim, respeito, amor, claro, está incluído dentro dessa palavra. Mas a literalidade leva a dizer que é bancar o pai e bancar a mãe. Aí agora veja só. O que acontece? Um determinado dia novamente vem a legalidade da lei. O discípulo de Jesus pega e come. O texto diz sem lavar a mão. Alguns historiadores vão dizer que eles lavaram sim as mãos, mas não lavaram de uma forma ritualística que os judeus diziam que tinham que ser. Por exemplo, tinha que lavar o pulso de uma forma, secar, tinha todo um ritual para lavar e para comer, já que para o judeu a refeição é algo sagrado. Então os discípulos chegaram lá, lavaram de qualquer jeito, outros não lavaram e saíram comendo. Aí já vieram os acusadores. Ali Jesus, os seus discípulos, eles anulam a lei e comem sem lavar as mãos. Jesus então vai começar a mostrar para eles um pecado mais grave que eles cometem, que isso não era pecado. Diz assim, vocês estão estabelecendo o mandamento de homem, mas eu vou dizer que vocês anulam a lei pelos seus mandamentos que vocês estão dizendo. Vocês estão dizendo que lavaram o meu mandamento, eu vou mostrar como vocês anulam a Deus com o mandamento de vocês. Anulam a lei de Deus, e eles não cumpriam esse sexto mandamento que era lavar. Sabe qual é o sentido? Eles falavam assim,
Corban, oferta ao Senhor, oferta ao Senhor. O que era oferta ao Senhor? Todo o seu dinheiro. Aí eles malandramente pegavam o dinheiro deles e falavam, é oferta ao Senhor. Dava tudo para o templo. Por exemplo, um sacerdote tem uma renda de 200 mil reais. Aí ele pegava esses 200 mil reais, é para o templo. Só que agora o templo vai cuidar dele a vida inteira, dando o melhor, do bom para ele. Como os católicos vivem pela igreja católica, com tudo, tem tudo. Só que só para ele, o pai e a mãe não iam receber. Então eles falavam assim, oferta ao Senhor. E agora não honrava quem? O pai e a mãe. O pai e a mãe não morreram de fome, porque ia comer cheio. O templo não ia comer. O templo só honrava a vida dele. E Jesus falou assim, vocês dizem oferta ao Senhor e dá para o templo para se ver livre de um outro mandamento e quebram e anulam os preceitos do Senhor e honrar pai e mãe. Ei, cristão, quando o seu pai e a sua mãe ficar velho, cuide dele. Ei, esposo, deixa o seu marido cuidar do pai e da mãe. Não adianta, tem que cuidar em mandamento do Senhor. E se não cuidar, eu conheço a Deus. Conhecemos a Deus e guardamos os nossos mandamentos. Aquele que não cuida da sua casa é pior do que o infiel que negou a fé. Aí a gente chega, eu conheço a Deus, conheço, o nome dele é Deus, Jesus é onipotente, onisciente, onipresente, é imutável, vai citando todos os atributos. Conhece. Aí quando vê a vida, só misericórdia. O pai está lá morrendo, o outro está, a mãe está lá, esquecida, abandonada. Entende? Olha o que Jesus está dizendo. João está dizendo isso para a gente. Nós conhecemos a Deus se guardarmos seus mandamentos. Que mandamentos são esses? São esses que Jesus está explicando para a gente. Os fariseus eram hipócritas religiosos, não cumpriam a lei real. Jesus está dando a aplicação real. Honrar pai e mãe, cuidar da nossa casa. Essa é algo que cada um tem que fazer. Cada um tem esse compromisso. É algo que nós temos que fazer. Se nós temos que cuidar de todos, do mundo inteiro, de todas as almas, imagine a nossa família. Então, o 6º mandamento: não matarás. Agora Jesus começa. Abre aí Mateus 5, 21, 24. Não matarás. Mateus 5, do 21 até o 24. Ouviste? Você já está em Mateus? Eu vou ler. Ouviste que foi dito ao antigo: não matarás. Mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo: qualquer que sem motivo está irado contra o seu irmão será réu de juízo. E qualquer que dizer ao seu irmão: raca, isto é, idiota, será réu do inferno, do sinédrio. E qualquer que dizer louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Aqui está o gasofilaço. Eu não quero que você coloque nada aqui dentro, se você não for até o teu irmão e se reconciliar com ele. Deus é o mantenedor desta obra. Ele não precisa do dinheiro de ninguém, ainda se não for um dinheiro santificado. Você precisa primeiro ir até o seu irmão. Você primeiro precisa conhecer a Deus, amar a Deus, ir até o seu irmão e dizer: irmão, eu pequei contra você. Ou se ele pecou contra você, se coloca no errado. Então talvez você tenha se exaltado contra mim porque eu tenha te dado motivo. Vai até o seu irmão e se conserta com ele e pede perdão. Dizemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. E esse é mais difícil, eu sei que é difícil. Nosso coração é orgulhoso. Eu não quero reconhecer que eu estou errado. Eu estou certo, se meu irmão vem, se ele quiser ele vem. Não, eu estou aqui. Eu não vou lá, não vou me humilhar. E se ele vier também, ele já pecou 2, 3 vezes, também não vou aceitar. É 2, 3 vezes que Jesus deixou? Ou é 70 vezes 7? 490 vezes. Até o fim do mundo. Todas as vezes que ele pecar. Não matarás. É esse mandamento. É não matar. Jesus está dando aplicação espiritual a ele. João ainda vai aprofundar. Aquele que diz que está em Deus e o ama, mas odeia o seu irmão, é mentiroso e é homicida. Não conhece a Deus. Assassina o irmão no coração todas as vezes. O ódio entra, a amargura entra, o rancor entra. E o cristianismo não entra. Você conhece a Deus? Vira para o seu irmão e pergunta para ele. Não só te falei isso aqui. Pergunta a ele: você conhece a Deus? Olha nos olhos dele, vê o que ele vai pensar.
Agora fica mais difícil aí de dizer. A gente vai ali fora e pergunta para a pessoa: não conheço a Deus, nem falar de Deus para mim, não conheço. Sei o nome dele, Deus. Não conheço a Deus. Se você conhece o Barack Obama? Sim, você vê na televisão. Mas se você fosse lá na Casa Branca e ele te receber para tomar um café? Você pode dizer: eu conheço a Deus. Vai vir um grande dia, você quer entrar pelas portas pela frente. A porta está fechada. Está lacrada. Porque se conhecemos a Deus, devemos guardar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. Tem graça de Deus para nós, para nos humilhar. Tem humildade de Deus para o nosso coração, para irmos até o nosso irmão e falar: irmão, eu pequei contra você. Uma igreja nunca será perfeita, porque o dia que eu estiver nela, o dia que você estiver nela, ela se tornou imperfeita. Mas uma igreja se torna madura quando aprende a perdoar o irmão, quando aprende a amar o irmão, quando aprende até o irmão e falar: irmão, eu pequei contra ti, me perdoa. Como aconteceu que os irmãos viram no WhatsApp, eu e o irmão Jardel tivemos entendimento, mas houve um perdão, e graças a Deus eu vou e oro a Deus, e não há nada aqui, creio que não há nada ali, é o perdão. Joga no mar do esquecimento e esquece. Deus esqueceu o teu pecado ou não? Sim, esqueceu. E por que você quer lembrar o pecado do seu irmão? E você quer orar, Mateus 6, Pai nosso que está no céu, santificado seja o nome. Uma oração importa para Deus: perdoa os meus pecados assim como eu perdoo. Você tem perdoado os seus devedores? Você tem perdoado realmente os seus devedores? Sabemos que conhecemos e guardarmos os seus mandamentos. Guardarmos os seus mandamentos. Deus tem nos dado graça para guardar o 7º mandamento: não adulterarás. Mateus 5:27, abre comigo. Mateus 5:27 diz: ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos seus membros e que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o seu corpo lançado no inferno. Graças a Deus aqui na igreja ninguém assiste Big Brother, amém? Amém. Se assistir, pegue a sua televisão e jogue pela janela. Ouça o que disse um grande evangelista dos Estados Unidos chamado David Wilson. Ele estava lá orando a Deus e ele perdia algumas longas horas diante da televisão. E ele orava a Deus e perdia longas horas. Um dia ele ficou revoltado com a televisão e jogou pela janela. E Deus ampliou o ministério dele até o mundo inteiro, porque as horas gastas na televisão foram gastas em orações e lágrimas diante de Deus. Se alguma coisa te faz pecar, é a hora de você cortar e lançar fora. Quase todos os textos da Bíblia, eles são literais. O que está escrito é o que é. Só que esse texto não é um texto literal. Esse texto é um texto que Jesus está dizendo assim: você deve ser radical com o pecado. Se alguma coisa te faz pecar, pega ela e joga fora. Pega ela e isola de perto de você. Pega ela. Jó era homem íntegro e reto, se desviava da aparência do mal. Ele se desviava. Se o mal está ali, ele ia para lá. O cristão deve... E existe uma ironia tão grande que um pai da igreja chamado Orígenes, houve duas grandes escolas de teologia. Uma em Antioquia, que interpretava tudo literal. Outra em Alexandria, filosófica, que interpretava tudo alegórico. Aí o grande pai da igreja, que interpretava a Bíblia inteira alegórica, chegou diante desse texto, Orígenes, ele leu: se te faz pecar, corta e lança fora. Só que ele tinha alguns desejos com mulheres que ele cortou o seu órgão. Nesse texto é uma ironia isso acontecer. Não é isso literalmente que Deus quer que façamos, mas o que Deus quer fazer é que nós tenhamos santidade. Se teus olhos te fazem pecar, Jesus está dizendo: seja radical, ande em santidade, desvie o olhar, abaixa a cabeça, corre, foge, ore, jejue, busque a Deus, mas não peque contra o Senhor. Tinha um grupo fariseu na época que era conhecido como fariseu sangrento. Não é porque eles matavam ninguém, não. É porque quando vinha uma mulher, eles viravam a cara e continuavam andando. Aí vinha assim, imagina aqui. Aí a mulher está ali, aí eles estão vindo. Aí virava a cara e pum! Aí ficava vermelho e sangrando aqui. Porque eles preferiam ter um machucado do que pecar contra Deus. Não olhava, não cobiçava. Jesus ele amplia esse mandamento e disse: o homem só por olhar e desejar, ele já pecou. Eu digo: eu conheço a Deus,
você guarda os seus mandamentos. Os seus mandamentos não são penosos. Sabe por que parecem penosos para nós? Porque falta coração, falta santificação. Um crente santificado sabe que servir a Deus não é penoso. Sabe que fugir do pecado não é penoso. É prazeroso buscar ao Senhor. 8, não roubarás. Olha como é interessante, Mateus 5,39, 42. Mateus 5,39. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E qualquer que quiser pleitear contigo, tira-te também a túnica. Vai larga para ele também a capa. E se qualquer que te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. Os judeus diziam assim, que no Shabat só poderia andar uma milha. Aí os romanos eram cruéis. Eles pegavam e falavam assim, vem aqui comigo, chamavam o judeu. Andava uma milha exatamente com ele no dia de Shabat e dava um passo a mais. Aí o judeu era tão religioso que ele não saía dali até que o Shabat acabasse. Ele deu os limites de passo que ele poderia dar, ele ficava ali, para não desonrar o mandamento de Deus. Aí Jesus falou, se fizer isso contigo, vai 2 com ele, obrigou a ir. Isso é religião, Jesus está quebrando todo o preconceito religioso. E ele está mostrando, se ele está debochando de você, deixe de debochar, se ele está te roubando, está te pedindo o paletó, dá a blusa também, dá a gravata também. Imagine agora isso. Se você faz isso, deixa te despojar. Se a pessoa te pede um dinheiro e não te paga, você deixa para lá. Como é que você vai roubar essa pessoa? Entende quando diz não roubarás? Está dizendo, não tem como um cristão que faz isso, ele vai roubar quem? Paulo fala, aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe e entregue o dinheiro para que as pessoas possam ser sustentadas e abençoadas. Então, o novo mandamento de Deus vai fazer com que nós venhamos gastar por amor ao nosso próximo. E aí eu pergunto, eu faço isso? Eu conheço a Deus gastando pelo meu próximo, ou eu sou extremamente egoísta e só penso nas minhas coisas? Não penso no irmão que está no centro de recuperação, não penso no outro irmão que precisa ali, não penso em sustentar o irmão e visitar o irmão e saber como o irmão está. Estamos roubando, estamos como Caim para Deus. O irmão está lá e Deus está falando, o teu irmão está precisando. Aí a gente está, nem sei, Senhor, não é meu irmão não, nem vi, nem sei por onde que ele está. Caim, agora o teu irmão clama. Sei não, Senhor. É meu irmão, não sei dele. Nós estamos assim e Deus está querendo que nós pratiquemos o amor. Filho, não amei só de palavra, mas de atos e de verdade, João escreveu. Conhecemos a Deus, temos guardado os seus mandamentos, os mandamentos de Cristo estão em nós. Mateus 5,33, está tudo aí, Mateus 5, não mentirás. Outro sim, eu vou adiantar para nós fecharmos. Outro sim, ouviste que foi dito ao antigo, não perjurarás, mas cumprirás o teu juramento ao Senhor. Eu, porém, vos digo, que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque és cabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim e não, não, porque o que passa disso é procedência. Então, você não deve dar falso testemunho, você não deve dizer a sua palavra e não cumprir, você não deve perjurar, mentir, prometer e não cumprir, você deve cumprir a sua palavra dizendo sim eu vou, não eu não vou, dizer o que é certo. Você não deve dar falso testemunho sobre o seu irmão, falando daquilo que não conhece direito, falando daquilo que ouviu por alto. Você deve ter certeza do que você está falando, e você deve pensar por que você está falando, qual é a intenção do seu coração, para que você não venha dar mau testemunho, falando o que não conhece, falando o que não deve, propagando uma mentira, ou talvez uma própria verdade, mas que possa ofender e machucar o irmão. Isso acontece. Então, não tirais falso testemunho. Nós temos que pensar tudo isso. Não jureis, pelo céu é o trono de Deus, a terra é os cabelos dos seus pés, Jerusalém é a cidade do grande rei. Não juro. Eu gosto tanto de Salmo 15,
Eu medito tanto naquele salmo e eu gosto daquele salmo. Quando Davi pergunta, Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Senhor, quem subirá ao seu santo monte? Aquele que é puro de mão e limpo de coração. Aquele que jura e com um dano próprio não se retrata. Cumpre com a sua palavra. Ele vai perder. Ele vai sofrer, mas ele tem uma palavra que ele disse sim, é a minha palavra. Salomão disse que a palavra do homem vale muito. Nós não podemos falhar com a nossa palavra. Conhecemos a Deus, guardamos a sua palavra, deixa para fechar. Não invejarás. Por isso, Mateus 6, 25. Agora vai lá no Mateus 6, vira só uma página, 25, 26. Jesus interpretando o 10º mandamento. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, não é o corpo mais do que o vestuário. Olhai as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem se ajuntam em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que ela? Temos ou não temos mais valor do que animais irracionais, que não são possuidores de alma eterna, de vida eterna? Temos mais valor. E Deus diz, eu vou cuidar de vocês, eu vou alimentar vocês. Deus diz isso pra gente. Então Deus está dizendo, não fique ansioso por nada. Essa é a interpretação desse mandamento, não invejará. Sabe por que invejamos? Porque estamos ansiosos e perturbados para ter alguma coisa. E sabe por que nós oramos e não recebemos o que não temos? Porque oramos e pedimos para os nossos próprios prazeres, oramos e pedimos para o nosso próprio egoísmo, oramos e pedimos para poder adulterar contra Deus, trair a Deus, deixar a Deus, ser infiel para com Deus, amando o mundo, pedindo coisas mundanas e seculares. Será que nós podemos olhar no versículo do capítulo 2 de 1 João, versículo 3, e dizer, conhecemos a Deus? Será que nós conhecemos a Deus? Essa é uma resposta que devemos fazer ao nosso coração sobre a palavra apresentada. Eu só peguei os 10 mandamentos e coloquei a interpretação de Jesus aos 10 mandamentos. Eu só estou lendo o que a Bíblia diz. Ah, não gostei da palavra daquele pastor. Que palavra esquisita, eu só estou lendo a Bíblia. Tem gente que é tão insincera que faz isso. De verdade, tem gente que é tão insincera. Eu pego o sermão expositivo, aplico a Bíblia e a pessoa fala, radical. Então essa pessoa não deve ter uma Bíblia em casa, não. Não é possível ler. De verdade. É o que a Bíblia diz. Nós que precisamos ser sinceros e quebrantar o nosso coração diante de Deus. E falar, Deus, o nosso cristianismo está aqui. Nós dizemos que te conhecemos, mas estamos como aqueles fariseus que te amavam só com os lábios, mas o coração está distante de ti. Nós precisamos voltar para Deus, voltar para o Senhor e dizer a Deus, nós o conhecemos e guardamos os seus mandamentos. Talvez nós não sejamos perfeitos e não vamos caminhar exatamente como Jesus andou, mas nós devemos caminhar em direção a isso, crescendo em amor, crescendo em santidade. Quem pode examinar o próprio coração e dizer assim, eu estou crescendo em amor, eu estou crescendo em santidade. Eu estou orando mais do que eu orava antes. Eu estou lendo um pouco mais a Bíblia do que eu lia antes. Eu estou sendo um pouco mais fiel com meus horários na casa de Deus e com os compromissos da escola bíblica dominical e com os compromissos de evangelismo. Examine isso. Aí depois a pessoa pergunta, você conhece a Deus? Conheço. Se dissermos que o conhecemos, devemos guardar os seus mandamentos. Ouviste que foi dito antigo, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus ele pega o livro de Levítico mal interpretado, por isso que ele diz, ouviste que foi dito aos antigos. Muitas coisas foram ditas na lei, realmente ditas, mas algumas coisas foram interpretadas erradas pelos antigos. Uma delas, o ódio ao inimigo. Deus nunca pregou ódio. Não existe. Quem prega ódio é o muçulmano. Maomé prega ódio. O islamismo prega ódio. Deus nunca pregou ódio. Quando Deus manda alguém matar alguém, não é porque ele é mau, é porque ele é justo. É o objeto da sua justiça. O que Deus fez com Jeú? Vai e mate a casa de Jezabel, porque derramou o sangue dos profetas. E quando Jeú se cresce nisso, Deus vai e castiga ele. Porque Deus é justo e perfeito. Quando Jeú erra, Deus vem e castiga ele por ter errado e ter feito passado daquilo que Deus mandou. É um mandamento de Deus. Deus é justo, Deus não prega ódio. Deus mandou Jonas e a Nínive e salvou os ninivitas. Deus queria salvar todas as nações desde o Éden. Não é um plano que Jesus entrou no meio e agora ele quer salvar as nações.
Isaías já dizia isso: as ilhas ouvirão e crerão no meu nome. Quem colocou isso foi dito aos antigos: odiarás seus inimigos. Quando Jesus está dizendo isso, é que está sendo dito pelos rabinos. Jesus está dizendo: foi dito aos antigos: odiarás seus inimigos. Vocês têm dito isso. A lei não dizia para odiar. A lei dizia para amar o irmão. E quando falava que só era para amar o irmão, a gente pensava que a oposição é verdadeira. Se eu só devo amar o meu irmão, o que eu faço com o meu inimigo? Eu odeio. Eles aplicavam a interpretação de Levítico. Levítico 19, 17, que diz: não odiarás o teu irmão no teu coração, nem deixarás de repreender o teu próximo. Então, quando diz não odiarás o teu irmão, eles, então eu posso odiar a outra nação. Não poderia odiar a outra nação. Então Jesus ele vai trazer a interpretação certa: amarás o teu próximo como ti. Toda a escritura depende de amar. Toda a Bíblia depende de amar. Vamos voltar lá em 1 João para ler o verso de número 6 e deixarmos a mensagem. 1 João, capítulo 2, verso 6. Quem entendeu o que são os mandamentos de Deus, diga amém. Amém. Entendemos claramente o que são os mandamentos de Deus. Agora nós passamos a olhar o texto e aplicar isso nas nossas vidas. Aquele que diz eu conheço, 1 João, capítulo 2, verso 6. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos e nele não está a verdade. A pior causa para o Evangelho é uma vida desconexa com o que o lábio profeta. Nós nos tornamos inimigos da cruz quando pregamos uma coisa e vivemos outra. Nós somos uma pedra de tropeço para os nossos vizinhos que ouvem professar Jesus, que veem nós saindo com a Bíblia na mão e de repente ouvem os gritos irados do esposo ou os gritos irados da esposa. Aquele homem, aquela mulher tropeçou e não quer entrar na casa de Deus porque uma pessoa se tornou inimigo da cruz. Diz que guarda o mandamento de Deus, mas não guarda e é mentiroso. Ou outra questão, um cristão que está no trabalho e aceita suborno, fez pessoas tropeçarem no Evangelho. Nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunho. Deixemos o embaraço do pecado que tão de perto nos rodeia e corramos para a carreira que nos está proposta. Em que a gente fuja da propina, fuja da ira, fuja de tropeçar no nome do Senhor. Se dizemos que o conhecemos, devemos guardar os seus mandamentos. Os mandamentos de Deus. Eu não posso professar uma coisa e viver outra. A minha vida deve ser aquilo que eu professo. Eu devo buscar isso o tempo todo, o tempo inteiro. O versículo de número 3, para nós fecharmos, porque não dá para ficar muito tempo, porque já gastamos muito tempo. Verso 7. 1 João capítulo 2, verso 7. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele e verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele e verdadeiramente aperfeiçoado. Eu sou apaixonado pelo Salmo 119. Pastor, é muito grande, mas eu amo aquele salmo. Eu amo o salmista exaltando a lei e os mandamentos de Deus. Irmão, se você não conhece o Salmo 119, saia daqui, vá para casa ler e veja o quanto a lei de Deus é valiosa para o salmista. E veja, Paulo diz que a lei de Deus é boa, santa e justa. Boa, santa e justa. E que a palavra de Deus é divinamente inspirada, apta para tornar o homem proveitoso para toda boa obra, para repreender, redarguir, exortar, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente apto para toda boa obra. A palavra de Deus. Então, qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele. Por quê? Toda lei se cumpre uma só palavra, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você ama o seu irmão? Sabemos que passamos da morte para a vida por se amarmos os nossos irmãos. O amor não faz mal ao próximo. De sorte o cumprimento da lei é o amor. Paulo fala isso conosco. O amor não faz mal ao próximo. O cumprimento da lei é o amor. Os 10 mandamentos só era para que Israel amasse uns aos outros. O sermão da montanha só é para que eu te ame, para que você me ame, para que você ame o seu irmão. Somos aperfeiçoados, somos verdadeiramente aperfeiçoados. Nisso conhecemos que estamos nele. Quer conhecer que está nele? Ame o seu irmão.
Eu não quero exigir de você perfeição, Deus também não quer, mas Deus quer que você caminhe em direção. Deus não vai chegar agora, seja perfeito. Ele diz, seja perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Mas melhor dizendo, seja completo, não falte coisa alguma. Deus sabe que a nossa natureza tem uma limitação a essa perfeição. Mas o que Deus não tolera é você passar 10 anos no cristianismo e não cresceu 1 miligrama, não cresceu 1 centímetro, não aprofundou 10 centímetros no rio da água da vida. Deus quer que você seja aperfeiçoado pela palavra. Deus quer que você se aprofunde nisso. Se dissermos que o conhecemos, devemos guardar os seus mandamentos. O que devemos essa noite? Queria pedir a Carol para poder louvar. João 14. Quer louvar? Tá? O amor não faz mal ao próximo. Nosso amor é tão imperfeito, irmão. Precisamos olhar para essa palavra de Deus. Leia Mateus 5, 6 e 7. Feche seus olhos nessa noite. Eu queria que você falasse com o Senhor acerca dessa palavra. Eu queria que você pudesse refletir sobre isso que foi pregado nessa noite. Eu vou tornar ali para você. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Nele não está a verdade. Qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. E nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz estar nele deve andar como ele nele. Feche seus olhos e fale com Deus nesta noite. Amado Senhor Deus, nós temos sido falhos com o Senhor. Certamente, dentro disso que foi falado, tropeçamos em algumas coisas aqui da tua lei, Pai. Mas nós queremos guardar os seus mandamentos, Senhor. Nós queremos nos achegar a Ti com maior perfeição. Nós queremos que o nosso coração seja limpo pela Tua palavra. E nessa noite nós sentimos o Senhor jogar uma palavra, Senhor, sobre os nossos corações. Água da vida, Senhor. Porque a Tua palavra é que nos limpa, é que nos lava, Senhor. A Tua palavra é o lavar regenerador, Senhor. Então que nessa noite, Deus, os nossos corações sejam tocados por esta palavra, Senhor, o Teu Espírito possa aplicar essas palavras aos nossos corações. Senhor, nós queremos chegar aqui e dizer, o conhecemos, e queremos então andar da maneira que as pessoas possam olhar e possam dizer, aquele cristão conhece o Senhor. Deus está com ele, ele é diferente, ele ama as outras pessoas. Senhor, o mundo vai conhecer a nós. Ó Deus, quando nós amamos uns aos outros, eles saberão que nós somos verdadeiramente os seus discípulos. Aperfeiçoa o seu amor em nós, Senhor. Aperfeiçoa em nós o seu amor. Tem tanta coisa que tropeçamos, Senhor. Tem tanta coisa que falhamos. Tem tanta coisa para ser confessada diante de Ti, Senhor. Tem tanta coisa para ser mudada diante do Senhor. Mas aqui está a sua igreja. A sua igreja ouviu a sua palavra. E eu sei que aqui tem ovelhas que ouvem a sua voz, que conhecem a sua voz, Senhor. E agora vai procurar colocar a vida em conformidade com a Tua palavra, Senhor. Porque é para isso que estamos aqui. Senhor, é para isso que nós estamos neste santuário. É para sermos modelados a cada dia, Senhor. É para sermos transformados a cada dia. Até sermos conforme a imagem do Teu Filho. Até sermos, ó Deus querido, Deus eterno, varões perfeitos, ó Deus. Deus amado, homens perfeitos na Tua presença. Talvez não chegamos lá, Senhor, na estatura do Teu Filho. Mas queremos estar em direção a ela. Ajuda cada cristão aqui, Pai, que tem alguma dificuldade com aquilo que foi pregado, ou tem dificuldade com tudo que foi pregado. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a buscar a Tua face, nos ajuda quebrando o nosso coração que é duro, Pai. Ó Senhor, o Senhor é tão maravilhoso, o Senhor é tão bondoso, o Senhor é tão misericordioso, Pai. O Senhor tem poder, Deus, de quebrantar os nossos corações. O Senhor tem poder de derramar o espírito de súplica e de graça, de fazer a gente confessar cada pecado diante do Senhor, e fazer a gente confessar cada culpa diante do Senhor. Qualquer olhar lascivo, qualquer palavra mentirosa, Senhor, o Senhor é poderoso para confessar, Senhor. Meu Deus, quando deixamos de honrar os nossos pais, os nossos parentes, meu Deus, quando deixamos de amar o Senhor, de não orar como deveríamos, de não ler as Escrituras, quando pecamos contra o Senhor dessa maneira,
ceia, Pai. O Senhor é poderoso para nos perdoar. Nos lava nessa noite no Teu sangue, Jesus. Ó Deus, queremos andar, Jesus, como o Senhor andou. Talvez não tenhamos aquela perfeição, mas queremos tentar dar as pegadas com as nossas pegadas pequenas e limitadas, pisando aonde o Senhor pisou, em cada caminho justo, em cada caminho santo, em cada caminho amoroso, em cada caminho de perdão. Nós queremos, Senhor, nós queremos caminhar como o Senhor, Jesus. E não aceitaremos menos do que andar como o Senhor, Jesus. Nos ajuda nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Continue orando, Deus. Fale com o Senhor. Creia no Senhor. Ó Senhor Deus. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar-vos um lugar. Eu também levarei para mim mesmo. Aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Deus vai se manifestar a ti. Deus vai se manifestar a ti. Guarde os mandamentos do Senhor, ame os mandamentos do Senhor, ame a lei do Senhor. O Espírito da verdade, o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais. Deus, maravilhoso. O nosso coração, Ele de Deus e também de mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Meu Deus, maravilhoso, Senhor. Aleluia, Jesus. Obrigado, Se Jesus. não fosse assim, eu teria dito. Vou preparar-vos um lugar. E eu também vos levarei para mim mesmo. Aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que me Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, venha derramando sua graça, sua glória. Deus, em nome do Senhor Jesus, se manifesta, Pai, a cada questão neste lugar. Se manifesta, Deus, a sua igreja, Senhor Deus. Se manifesta, Senhor, as nossas vidas neste lugar, neste santuário, Deus. Se manifesta, Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Ah, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai querido, Deus amado. Ah, Senhor Jesus, vem com o teu poder e toca cada coração, Senhor. E toca cada vida nesta noite, Senhor. Meu Deus, Senhor, Pai, que possamos te adorar com alegria. O teu Espírito pode nos vivificar, Senhor. O teu Espírito pode despertar aquele cristão que não tem orado, aquele cristão que não tem lido a palavra. O Senhor pode fazê-lo guardar os seus mandamentos, Senhor Deus. Ah, Senhor Deus, meu Deus, aquele que tem, guarda, Senhor, é o que te ama. Nos ajuda a amar o Senhor, guardando a tua palavra.
fracos, somos pecadores, falhamos contra o Senhor, mas estamos aqui clamando a Ti, Deus, batendo na porta do céu, para que o Senhor possa nos ajudar nesta noite, Deus. Ajuda a sua noiva, ajuda a sua igreja, Deus. Ajude para cada um neste lugar. Aquele que tem um coração sincero está aqui, está querendo mudar, Senhor, está querendo ser transformado. Espírito Santo, neste coração que está pedindo a mudança, entra, Deus querido, nesta noite e toca com a tua graça, e toca com o teu bálsamo, e toca com a tua presença,